Leamos. Irmãos, reparei, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amém. Oremos ao nosso Senhor. Deus Santo, Deus Criador dos céus e da terra, nós nos dirigimos agora ao Senhor, Pai, pedindo a tua bênção, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, eternamente pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de teu Filho. Obrigado, Senhor, por termos sido escolhidos e salvos, Senhor, no nome dele. Muito obrigado, Pai, pelo teu trabalho nessa terra, pelo que o Senhor tem feito aqui nessa igreja, Senhor, através dessas pessoas, do trabalho dessa congregação aqui, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê muito mais anos aqui, Senhor, servindo de forma verdadeira para a tua glória, Pai. Nos guarde, Senhor, nos proteja durante esses dias de conferência, Pai, para que a tua palavra, Senhor, venha fazer morada em nossos corações e possamos, Pai, viver nessa terra de uma forma que te agrade, e possamos, Senhor, encontrar propósito em nossas vidas, Senhor, voltado única e exclusivamente para ti, Deus. Que só o Senhor, Deus, ocupe o lugar em nosso coração que é digno de ti. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude a viver dessa forma, Senhor, que possamos te louvar, que possamos entoar hinos a ti, Senhor, através de nossas vidas. Nos use, no nome do teu amado Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Chamo o grupo de louvor para cantar algumas canções. Tá aqui, ó. Vem no banheiro. Mais pra cá? Hã? Todo mundo vai pra lá. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós passamos juntos nesta noite. Estarei agradecendo o nome daquele que é Santo, Santo, Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé e juntos adorarmos este Deus bendito. Poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom.
toda a honra e de toda a glória. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quão bom, Pai, andar nos teus caminhos, é viver a tua palavra, Pai. Entregamos esse momento de louvor, suba como incenso suave as tuas lentes, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos trouxe em paz. Apesar de todo contratempo, de qualquer chuva que possa cair, Pai, somos teus aqui com propósito. Nos ajude, Senhor, a não perdermos o foco de forma alguma, Pai. Em nome de Jesus, que a igreja ora que nós oramos. Amém.
Ó. Mas, irmãos, boa noite, graça e paz. Motivo de alegria em mais um ano estarmos reunidos para juntos louvarmos ao Senhor em nossa conferência de jovens. Como o Adriel falou, uma conferência que acontece desde 2017, tem trazido vários temas que conectam a vida cristã, a vida cotidiana e a vida ordinária. Recebi o desafio de fazer a abertura da conferência com a primeira plenária, o primeiro estudo, e o tema que me foi confiado é o peso do cansaço e a vaidade da correria. Quando recebi o tema da mocidade, confesso que me identifiquei muito com ele, pelo peso do cansaço das rotinas, e, de certa forma, Deus quebrou também comigo nesse sentido, porque, de fato, os dias em que nós vivemos, de modo geral, o século XXI, ele sofre com tanta correria, com tanto cansaço, e nós veremos hoje, a partir do pregador, a partir de Salomão, o que ele tem a nos dizer a respeito disso, lembrando que não há nada de novo debaixo do sol. Então, nós não somos a primeira geração a lidar com cansaço no mundo e com o enfado. Vamos ver um pouco disso. A partir de agora, hoje nós, nesse primeiro momento, meditaremos um pouco em Eclesiastes capítulo 1 e capítulo 2. Meu desejo não é fazer uma exposição do texto, mas nós caminharmos como um estudo e refletirmos sobre alguns pontos do texto. Mila, se quiser passar o slide. Deixa ela preparar ali. Estou na guarda. Pode ir direto para o slide 2, tá? Quando for. O próximo. Pronto. O século XXI é um século de pessoas agitadas e cansadas. É claro isso. Não é um mistério nem para mim, nem para nenhum de vocês, o quanto a vida em nosso século é acelerada. Se nós analisarmos aqueles que viveram no milênio passado, né, ou que estão vivos desde o milênio passado, devem ter percebido que houve uma mudança radical em nosso cotidiano em relação à década de 90, à década de 80. Nossa geração é uma geração agitada. E o mundo pós-moderno é caracterizado assim. Se nós tentarmos arrumar características para o mundo pós-moderno, algumas que virão à nossa mente será tecnologia. O mundo pós-moderno é tecnológico. Nós conseguimos unir aqueles que estão distantes. Nós conseguimos achar soluções dentro da tecnologia, o domínio da nanotecnologia para conectar pessoas. Pessoas estão vivendo em uma rede de dados que estão se comunicando a cada minuto. Estamos com alguns irmãos nossos na Coreia e nós podemos nos comunicar com eles em fração de segundos. Eles receberem uma mensagem, claro, em um outro fuso horário, mas conseguem se comunicar conosco. Então, a tecnologia, ela marca o mundo pós-moderno, o mundo contemporâneo. Mas não somente a tecnologia. Junto com a tecnologia veio a velocidade. O nosso mundo, ele é veloz. Ele é muito rápido. Eu diria que ele é um carro de Fórmula 1 que roda a mais de 300 km por hora e, de alguma forma, nós estamos tentando nos encaixar neste mundo rápido. Um mundo de terabytes, de gigabytes, em que parece que tudo é muito agitado. Parece que nós caminhamos na velocidade 1.5 e 2.0 em todo o tempo. Nós somos tão acelerados e estamos tão acelerados que poucos, mas poucos de nós, não escutamos um áudio no WhatsApp que não seja acelerado, ou um vídeo que não seja acelerado. Queremos conteúdo rápido,
Não temos mais tolerância para vídeos de 3, 4 horas. Queremos soluções rápidas para os nossos problemas, porque nós somos pragmáticos. É isso que queremos, solução. Um mundo de velocidade, e ao tentarmos nos encaixar na velocidade desse mundo, nós vemos que nós escolhemos, nessa agitação toda, algumas doenças do coração. O mundo não é somente veloz, o mundo ele não é somente agitado, o mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno, ele também é um mundo que enfrenta dificuldades no que diz respeito à autoridade. Nós somos um mundo multifacetado de autoridades. São muitas facetas, tudo está muito cheio de escolhas hoje em dia. Para aqueles que são de uma geração anterior, só existia um padrão de família. Um padrão heterossexual em que um homem e uma mulher se unem e formam um matrimônio. É o padrão cristão até hoje, vai ser o padrão cristão eternamente. Mas se nós olharmos para o mundo lá fora, quantas formas de família hoje, ou ditas formas de família, têm se unido neste mundo? Absurdo. Quando vamos fazer uma candidatura em uma faculdade ou um concurso público, você encontrar o seu gênero na lista é desafiador. Um mundo de muitas escolhas. Um mundo que os princípios pelos quais eram arbitrados antes, princípios de autoridade, princípios de não tantas escolhas, foram modificados. Mas esse mundo não é um mundo só tecnológico, não é só um mundo acelerado, não é um mundo que somente tem destruído os princípios de família, de autoridade e trazido esse excesso de coisas, esse excesso de informações, como quantidade de forma de família, quantidade de orientação dada a gênero e sexo. Mas também é um mundo que tem gerado nas pessoas desespero, angústia. Nós vivemos um momento de angústia. Nós temos e víamos antigamente a área da psicologia e da psiquiatria, para aqueles que são poucos mais antigos, tratavam somente com pessoas que sofriam de padrões psicóticos de fato. Esquizofrenia ou qualquer outro dano nessa área mais difícil da psiquiatria. Só que hoje não é somente isso. A psicologia tem se estendido como uma ferramenta no mundo da área da saúde para tratar pessoas também que sofrem com problemas como depressão, ansiedade, e tem, de certa forma, ajudado algumas pessoas a controlar essas doenças do coração, essas doenças emocionais. Então, nós não temos só mais pessoas que lidam com psicose e neurose, mas temos também pessoas que sofrem hoje com esses dramas da ansiedade, do síndrome do pânico, da depressão e de tantas outras doenças de cunho emocional. Uma geração deprimida, uma geração ansiosa. Mas não é somente dessas pessoas que a psicologia e a psiquiatria tratam. E nós vamos já ver também que isso tudo hoje se estende, e se estende já há muitos anos, também ao ministério, né? Como os pastores que estão aqui sabem, lidar com essas pessoas. Mas há também uma outra classe de pessoas que hoje tem sofrido muito com o mundo moderno, ou com o mundo pós-moderno. São as pessoas que não são ainda diagnosticadas com nenhum desses dramas do coração, desses dramas emocionais, mas que sofrem por solidão, que sofrem por separação, que sofrem por angústias do coração e que muitas delas ainda não é caracterizado pela psicologia ou pela psiquiatria como uma patologia, mas sofrem por conta da exaustão dessa geração. Uma geração que cobra muito da gente. Nós precisamos ser produtivos, éticos, inteligentes, nós precisamos ser bons pais, bons maridos, bons pastores, bons filhos, nós precisamos ter um padrão ético diferenciado, e essa carga que nós recebemos, junto com a velocidade que é exigida de nós, junto com
tudo aquilo que as redes têm imposto a gente mostra que nós estamos vivendo um momento de grande angústia. Que cenário difícil, não é? Que nós temos que lidar. E quando olhamos para a vida debaixo do sol, quando olhamos para a vida da geração do século 21 e paramos para olhar aquilo que o pregador, que Salomão, o autor de Eclesiastes, nos diz, nós vamos ver que o caminho trazido pelo nosso autor de Eclesiastes já era um caminho que gerava angústia. Isso não é tão novo assim. Sim, nós temos novas facetas que nos geram essa geração tão apressada. Mas Salomão já vai tratar um pouco conosco sobre como é que é. Tá passando não, tá, Mila? Como é que é a vida debaixo do sol. E eu queria falar um pouco dela a partir de Eclesiastes. E eu queria olhar esse drama que nós trouxemos da vida moderna, pós-moderna, a partir do olhar de Salomão. E eu queria convidar os irmãos para abrir em Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos inicialmente nos ater ao do versículo 4 ao versículo 11. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar o texto. Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11, a versão que nós utilizamos em nossa igreja é a versão Almeida Revista Atualizada. E ela diz assim: versículo 3 antes. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor? Amado Deus, eterno Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, que sabemos que Tu és um Deus grandioso, misericordioso, e rogamos que a Tua forte mão cuide da Tua igreja. Aqueles que aqui estão, que vieram, Senhor, para aprender mais de Ti, que possam sair daqui edificados por Tua palavra, que eles possam crescer, Senhor, nela. Nos ajuda a aprender por meio da Tua palavra, por meio do que ensina o autor de Eclesiastes, para que ela possa, Senhor, encontrar morada no nosso coração. Dá-nos a alegria de viver uma caminhada contigo, Senhor. E abençoa cada irmão e cada família que está aqui. Obrigado por esse momento, por nossa conferência. Continua abençoando, Senhor, a liderança da mocidade da nossa igreja, a liderança da nossa igreja, para que tudo que fizermos seja, antes de tudo, para a Tua glória, para a edificação dos santos e para o alcance dos perdidos. Cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Salomão, próximo slide, ele inicia mostrando que há um ciclo, que é um ciclo de monotonia da vida. E ele mostra isso a partir de Eclesiastes de duas formas. Primeiro, os ciclos da natureza, e depois ele vai olhar para a vida ordinária do homem e perceber que não há nada de novo. E ele começa a indagação dele no versículo 3, dizendo: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho?
A ideia do proveito e da fadiga debaixo do sol é qual tem sido o penhor, qual tem sido o lucro do meu trabalho. Aonde que eu tenho visto isso? E ele inicia o versículo 3 trazendo esse enunciado que é a premissa pela qual ele vai então desdobrar isso nas rotinas da vida. A pergunta dele é: qual é o proveito disso tudo? Qual é o proveito da nossa vida? Qual é o proveito do nosso esforço? E Salomão então se volta para a natureza e ele então começa a observar o sol. Mas antes de falar do sol, ele fala sobre gerações. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece a mesma. Percebam, nossa geração logo passará. Nós não lembramos talvez de 2 gerações antes das nossas. Prestou. Obrigado, gente. Nós não lembramos de 2 gerações. Não está voltando não, Adriel. Voltou. Nós não lembramos nem de 2 gerações antes das nossas. Se eu perguntar qual o nome de um dos seus tataravós, a gente não lembra. As gerações estão passando aceleradamente, passam rápido, velozmente, e nada muda. A terra permanece a mesma. A mesma terra que nossos avós pisaram é a terra que nós pisamos. Claro, alguns detalhes, a tecnologia avançou, mas a terra continua a mesma. E Salomão olha para isso e diz: olha, perceba o sol. Todo dia ele se levanta de um lado, depois ele se põe, no outro dia você olha, ele está lá de novo, e se põe de novo. E essa rotina monótona acontece todos os dias. O sol subindo e descendo. Olha para o vento, a mesma coisa. Ele vai, volta de um lado para o outro, retorna aos seus circuitos. Olha para a rotina dos rios. O rio desemboca no mar e o mar nunca enche mais do que já está previsto ele encher. Aqui em São Luís é bom olhar o mar enchendo, né? Porque ele vazia muito e enche muito. Mas para quem vive mais ao sudeste, ao sul do país, não olha essa variação imensa de maré. E o que enche o mar, quem mora em São Luís sabe muito bem disso, não são os rios, mas a força gravitacional da Lua sobre a Terra. E a influência dessa força que faz com que nossa Terra tenha o privilégio de ver uma variação de maré tão grande. O olhar de Salomão é o olhar de quem olha o Rio Jordão enchendo o Mar Morto. O Mar Morto, ele é um mar que não tem escoamento. Então ele não tem para onde ir. O rio continua todo o tempo lançando água sobre o Mar Morto e o mar nunca se enche. Nunca sobe acima daquilo que está previsto encher. Qual que é a conclusão então de Salomão? Essas coisas são canseira. É entristecedor olhar para elas e ver que, semelhante a elas, os nossos olhos não se fartam de ver e os nossos ouvidos não se fartam de ouvir. Meus irmãos, o cenário que Salomão traz aqui é o cenário que nós precisamos reconhecer, que a vida é uma vida de repetição. Experiências que se repetem, as dores se repetem, as lutas se repetem, separação, frustração, miséria, pobreza, nada de novo. Nada de novo. Usamos novas ferramentas para matar o homem, mas já matávamos o homem há muito tempo. O homem já se matava há muito tempo. Usamos novas ferramentas de comunicação, mas já utilizávamos pombo-correio, mensageiros, arautos, para fazer a função que o WhatsApp faz. A ferramenta é nova, mas o processo, o fim é o mesmo. Usamos máquinas para nos transportar de modo aéreo, de modo ferroviário, de modo aquático, mas sempre buscamos formas de nos movimentar. Talvez demorava um pouquinho mais de tempo. Nada muda, tudo se repete. Ele segue nos mostrando que quando tentamos olhar para debaixo do sol e tentar buscar algo de novo, ele vai dizer: não, não existe. Nada há, pois, de novo. Nada há de inédito para nós. E tudo o que nós temos e somos
logo, logo passará e coisas posteriores virão, e essas coisas que passaram, nem as memórias restarão entre os que vão de vir depois delas. Dessa forma, eu estava conversando essa semana com minha mãe sobre isso, logo, logo a memória da minha avó, que já se foi, se passará. Meus filhos não a conheceram, provavelmente os filhos dos filhos deles não saberão nem o nome dela. Salomão lida com isso, meus irmãos, e ele diz que isso tudo cansa, isso tudo entristece o coração. A monotonia do mundo gera angústia tal que o pregador então vai questionar o valor dessas experiências, o valor de lidar com este mundo, que é um mundo tão difícil, que é um mundo tão repetitivo e que é um mundo tão cheio de canseira. É sobre isso que é a monotonia da vida. E então Salomão perpassa tudo isso e começa a refletir sobre como tudo isso é passageiro, como logo nós iremos embora, como logo tudo isso passará. E ele então tenta buscar soluções para encher o coração. Quais são as coisas então que nós podemos fazer ou que nós devemos experimentar para tentar lidar com este mundo tão difícil? O que eu posso fazer para que eu encontre contentamento, ou de um lado bem filosófico, para que eu valide a minha existência nesse mundo tão difícil? Porque o que nós temos aqui, como consequência dessa monotonia, é um problema existencial. O que eu posso fazer para que a minha existência tenha valor? O que eu posso fazer para validar a minha existência? Questionamento muito forte que foi trazido pós Segunda Guerra Mundial pela filosofia existencialista, que tentava ver no homem alguma forma de validar a sua vida no meio do mundo. Quais então são as tentativas de Salomão? As tentativas de Salomão, meus irmãos, estão a partir do versículo 12, do capítulo 1, até o 26 do capítulo 2. Eu não vou ler todo o texto, senão eu vou acabar avançando muito. Mas eu vou resumir aqui. A primeira tentativa de Salomão. Passa, Mila, para mim, por favor. Não está passando. É olhar para a sabedoria. Como a sabedoria pode me encher a ponto de eu não sentir os efeitos da exaustão do século em que eu vivo. E ele então diz que ele começa a aplicar o seu coração, a ter informação, a buscar conhecimento, a ser mais sábio, a tentar entender as coisas do mundo. E ele diz que ele se engrandeceu em sabedoria. E todo mundo conhece a história de Salomão. Sabe quão sábio ele era, né? Quão conhecedor do mundo ele era. E ele então visa na sabedoria a busca pela validação da existência dele. E adivinhem, depois de se aplicar tanto em conhecer a sabedoria, ele diz no versículo 18 do capítulo 1: na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. E talvez alguns que olhem a educação como a solução para o mundo. O conhecimento vai trazer mudança ao mundo. Observem o que o conhecimento nos trouxe. O conhecimento nos trouxe 2 grandes guerras mundiais. Frustração. O conhecimento traz tristeza e talvez você não consiga ainda materializar isso na sua mente, mas eu queria compartilhar uma experiência minha sobre a tristeza do conhecimento. No período da pandemia, eu, como muitos de vocês, nós sofremos muito com a grandiosidade e o número de informações que vinham. Pessoas morrendo em todo mundo, alguns parentes nossos que se foram, as lutas ao longo de todo o globo terrestre para suprimento, lockdown, com isso a guerra que estava no meio da política, com tudo que estava acontecendo, e eu tomei uma decisão naquela época.
eu não vou ver mais notícias. Eu vou parar de ver, porque isso está deixando meu coração deprimido e ansioso. E eu tomei uma decisão naquela época, que foi uma decisão que eu entendia que era mais saudável para mim. Vamos olhar essa decisão a partir de Eclesiastes. Minha decisão foi, eu não quero ter conhecimento. Porque o conhecimento do que está acontecendo no mundo está gerando tristeza e enfado. Foi isso que nós fizemos. A maioria de nós começamos a desligar a televisão porque a gente não aguentava mais. Tanta gente morrendo, tantas notícias, tanta fake news, tanta notícia à direita e à esquerda, e todo mundo fazendo um monte de coisa. E muitos de nós falamos, não quero mais. Vou desligar e não quero ter mais e aplicar meu coração a conhecer mais destas coisas. Porque conhecimento gera enfado e tristeza. O que Salomão então está nos dizendo, meus irmãos, é que sabedoria não traz ao coração aquilo que ele precisa para encontrar paz. Não é a sabedoria que vai transformar o mundo. Se não é a sabedoria, o que é então? Nós caminhamos para o capítulo 2. Salomão então busca prazer. E ele vai dizer que ele buscou isso na alegria, na felicidade, buscou isso no vinho, nas bebidas. Ele tentou encontrar no seu dinheiro, no gozo da felicidade, na alegria, na diversão, nos prazeres desta vida, sentido para a sua alma. Ele, então, não somente se prende às vaidades do dinheiro, mas também cresce nas edificações, nas casas, planta para ele jardins, vinhas. Ele fala que busca mulheres para si, busca o prazer sexual, busca o prazer das festas. E não somente isso, ele busca a grandeza, ele busca o poder, e ele faz tudo e diz, eu não privei os meus olhos de nada. Eu busquei o prazer em tudo que eu conseguia, eu busquei a alegria e não privei meu coração de nenhum tipo de alegria. Logo quando chega o versículo 11, ele diz, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tudo era vaidade, não havia proveito nenhum. E a palavra vaidade é uma palavra muito comum na tradução que nós temos, mas a palavra vaidade talvez seria melhor traduzida como vapor, ou como algo sem sentido, algo que a gente pega e logo se desvanece. Algo que é efêmero, que é passageiro. Tudo que ele experimentou, seja na busca pela sabedoria, seja pela busca do prazer, não gerou a ele satisfação. Não contente com todo o esforço que ele tinha feito na sabedoria e no prazer, Salomão também busca no trabalho o sentido. Eu não vou me aprofundar no trabalho porque é a nossa próxima palestra, mas ao olhar para aquilo que tem debaixo do sol, Salomão percebe que o trabalho ele causa também dor existencial. Do versículo 18 ao versículo 26, ele vai falar que ele se empenhou, ele se afadigou, ele tentou fazer tudo com sabedoria, ele se afadigava no trabalho, e ele diz, qual é o valor disso? Porque todos os nossos dias são dores, e o trabalho do homem desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vapor, também isto é futilidade. O trabalho, meus irmãos, se torna sem sentido, causa então dor existencial e nos leva à futilidade. Percebam? Parece que Salomão não escreve para os dias dele, mas para os nossos dias. Quem de nós, muitas vezes, não se sente indignado, entristecido no trabalho, com a vontade de desistir e de parar tudo e fazer algo diferente? Ou, muitas vezes, não encontra prazer,
ou tenta se dedicar ao máximo àquilo e não vê o fruto como queria ver do trabalho, não vem o salário que você esperava, não veio a promoção tão esperada, o trabalho tem sido fadigante, entristecedor, correr atrás do vento. Qual então é a luz de esperança disso tudo? Como é que podemos olhar para o cenário de Eclesiastes e tentar achar esperança? Porque o cenário continua desesperador. E eu queria, antes de fazermos essa transição, lembrar que o livro de Eclesiastes vai trazer muitas vezes o termo a vida debaixo do sol, ou a vida debaixo do céu. E essa é a visão de Salomão aqui. Por que esse livro ele é tão angustiante? Porque Salomão está escrevendo um livro com a perspectiva do mundo, olhando do sol para baixo. E ele então vai nos encaminhar pouco a pouco a lembrar que existe vida também acima do sol. E que acima do sol é que nós encontraremos o sentido para o nosso existir. É que acima do sol é que nós vamos ver sentido no trabalhar, sentido em encontrar prazer nas coisas dessa terra e sentido na sabedoria. E é isso que ele vai trabalhar a nós aos poucos. Mas antes de falar sobre isso, ele mostra como é que é a vida humana. A vida humana, a vida no século XXI, a vida debaixo do sol, e só debaixo do sol é uma vida angustiante. E isso perpassa nossas músicas, perpassa nossos filmes. O mundo sabe disso. Quando eu estava meditando sobre esse texto, eu lembrei do filme chamado Show de Truman. Alguns devem ter assistido o filme. E Truman era alguém que estava no reality show desde que nasceu. Tudo era montado. E depois de um tempo, caminhando, fazendo suas rotinas, ele começa a perceber que tudo está se repetindo. As mesmas pessoas passavam na frente dele, todo mundo ia para a mesma direção, os carros, e todo o movimento parecia muito ensaiado. E ele então começa a se angustiar com aquela situação. Ele começa a se angustiar com a realidade do reality show que ele vive, onde todas as coisas são repetitivas e precisam acontecer do mesmo jeito. E ele então se angustia a tal modo que ele começa a desejar sair daquela realidade. E o filme, para quem assistiu, é a caminhada dele tentando sair da realidade do show que ele estava vivendo. Porque gerou angústia. Angústia que é demonstrada no filme, que é também demonstrada nas músicas. Eu lembrei, ao olhar esse cenário angustiante, de uma música do Renato Russo, que ele inicia dizendo: parece cocaína, mas é só tristeza. É só tristeza que está no mundo. E ele nessa música diz que tem muitos temores que nascem do cansaço, que nascem da solidão. No mundo é um mundo de descompasso, é um mundo de desperdício. Nós somos herdeiros da virtude que perdemos. E ele, ao falar dessa música, lá na frente ele vai dizer: e há tempos que nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Há tempos são os jovens que adoecem, há tempos o encanto está ausente, a ferrugem no sorriso, e o que resta ao mundo debaixo do sol é o acaso, para estender os braços para quem procura abrigo e proteção. Percebam, angústia. Angústia na música, angústia no filme, porque o mundo sem Cristo não consegue encontrar solução. E qual é a solução então? Meus irmãos, há sinais de esperança em meio a tudo isso. Salomão, ele vai nos mostrar esses sinais a partir de Deus, que é a fonte final de todas as dádivas. E eu queria trazer aqui um princípio que nós trabalhamos recentemente aqui na igreja, para quem estava na EBD alguns domingos atrás, quando o missionário Gabriel veio, e ele falou de um princípio que é um princípio fundamental para a vida cristã, que é o princípio coram Deo, ou diante de Deus. A vida cristã é uma vida que precisa
ser vivida diante de Deus. E é sobre isso, então, que Salomão vai nos mostrar a partir de Eclesiastes. Essa vida tão aborrecida, essa vida tão difícil, ela tem um diagnóstico e ela tem uma solução. E ele diz isso logo no final do seu livro. Ele vai mostrar nos últimos capítulos do livro que nós devemos lembrar do nosso Criador nos maus dias. Nós devemos lembrar daquele que cuida de nós. Nós devemos olhar para Deus e saber que em Deus nós temos alegria, nós temos contentamento. Por isso, para que o mundo de angústias que nós vivemos, o mundo de sofrimento, de ansiedade, depressão, encontre sentido à existência, ele precisa ser vivido diante do trono do Deus verdadeiro. E esse é o caminho de Salomão, quando ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que você morra, que escureça o sol, a lua e as estrelas. Lembra do teu Criador, lembra do caminho. Por quê? Porque tudo é vaidade debaixo do sol. Acima do sol há sentido, e o sentido acima do sol é uma vida diante de Deus. Uma vida que encontra prazer, não somente no conhecer, não somente nas alegrias dessa vida, não somente no vinho, como ele traz aqui, não somente no trabalho, mas que acima de tudo encontrou prazer em Deus. É lá que o prazer reside. O prazer não existe debaixo das coisas que acontecem neste mundo. Não existe debaixo do sol, porque o prazer que existe debaixo do sol, ele é efêmero e passageiro. Só existe um prazer que é eterno, que é o gozo de estar debaixo de Cristo, junto a Ele, unido a Ele. Esse é o caminho, meus irmãos. E essa é a luz que nós temos em meio a tanta treva e tanta dificuldade que gera esse mundo. Sabedoria, conhecimento e prazer precisam ser alicerçados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é aquele que nos dá a oportunidade de ver a vida acima do sol. Para finalizar este primeiro momento, eu queria então encaminhar os irmãos do cansaço à esperança em Cristo. Nossa esperança não pode residir nas coisas deste mundo. Nós já vimos por quê. E como então nós conseguimos encontrar esperança em Cristo? Primeiro ponto, entendendo que o nosso trabalho, ele é um trabalho significativo para Deus antes de tudo. Nossa vocação é uma vocação para Deus, por isso o nosso trabalho, ele precisa ser redimido. Ele precisa ser ajustado para a glória de Deus. Não somente o trabalho, mas Cristo também é aquele que oferece descanso àqueles que estão cansados. Nós precisamos alinhar o nosso coração para descansar em Deus e esperar nele, sabendo que em Cristo nós temos a oportunidade de repousar. Ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que tem dado esperança ao seu povo. E por fim, nós precisamos viver com os olhos na eternidade, sabendo que o Evangelho, ele traz satisfação ao nosso anseio e também ele nos liberta da escravidão deste mundo. Precisamos, portanto, meus irmãos, colocar Cristo e a cruz no centro, sabendo que Cristo ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos conectar com aquilo que nós falamos no início? Um mundo veloz, um mundo que tem vivido angústia, ansiedade, sofrimento. É um mundo que perdeu de vista o seu Criador. É um mundo que o coração daqueles que aqui vivem estão mais apegados a buscar soluções nos prazeres deste mundo do que entregar o seu coração para encontrar prazer em Deus. O trabalho fundamental que há, então, não é
o trabalhar ou não trabalhar, o se alegrar ou não se alegrar, ou o ter bens ou não ter bens, ou ter sabedoria ou não ter sabedoria. Não é esse o problema de Salomão. O problema de Salomão é onde você está colocando o seu coração. Onde você está colocando o seu ser. Em que você confia? Você confia no conhecimento? O sábio nos diz, o conhecimento é vão. Você confia no seu trabalho? Ele diz, o seu trabalho só gera fadiga e canseira. Você confia nos seus bens e nos prazeres dessa terra? Saiba de uma coisa, os prazeres dessa terra não conseguirão encher o teu coração. Em outra passagem, lá em Provérbios, no capítulo 4, ele nos diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é daí que procedem as fontes de vida. O mundo moderno, ele vai continuar sendo um mundo frustrado. A vida debaixo do sol vai continuar sendo angustiante. Porque geração vai, geração vem, e tudo permanece do mesmo jeito. Talvez nós tenhamos novas formas de falar de angústia, mas o sofrimento sempre existiu. Nós que conhecemos um pouco da narrativa bíblica, vimos Elias numa caverna, lidando com o medo, com a ansiedade, vimos também Davi dessa forma. Porque se angustia a minha alma, diz o salmista, porque se perturba dentro de mim. E a nossa oração deve concluir com ele, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, o meu auxílio e Deus meu. A vida, meus irmãos, ela não pode ser vivida somente com os óculos desta terra. As lentes dos nossos olhos precisam ser as lentes de Cristo. Que nós possamos colocar elas, porque há sentido para esta vida. E o sentido é viver para a glória de Deus. Nele reside tudo o que precisamos, porque nele nos movemos e existimos. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele a vida é cheia de angústia, é uma vida sem sentido, é uma vida que não tem valor. Por isso, tantos suicídios, tantas lutas, mas com Cristo, nós não somente encontramos sentido, mas nós encontramos tudo que nós precisamos para viver. Que Ele possa nos abençoar. Vamos orar? Mais uma vez? Deus nos abençoe. Amado Deus, nós exaltamos o Teu nome por esse momento. Louvamos a Ti, Senhor, porque em Ti encontramos solução para a angústia deste mundo, para a angústia desta vida. Que possamos aprender, Senhor, mais de Ti, porque sabemos que encontramos tudo o que precisávamos na Tua palavra. Nos ajuda a caminhar. Eu sei que talvez aqui, Senhor, haja corações angustiados, pessoas lidando com a depressão, com a ansiedade, com o síndrome do pânico e com tantas doenças de cunho emocional. Talvez pessoas que estão vivendo situação de desespero, de desesperança no casamento, na família. Alguns que já não encontram mais contentamento no trabalho, nem no conhecimento, nem nos prazeres desta terra. Nos ajuda a ver acima do sol. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Cristo, que é o sol da justiça, e que Ele possa cobrir os nossos passos, e que Ele possa nos dar a direção correta, e que Ele possa dar repouso ao nosso coração. Porque Ele é o nosso auxílio verdadeiro, o auxílio na hora da angústia. Em Ti, Senhor, encontramos alegria para esse mundo perdido. E por isso nós exaltamos o Teu nome e cantamos a Ti, porque sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele possa nos abençoar, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Vamos encontrar no dedo descanso, amigos. Olha, graças ao Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter agora um pequeno intervalo de 15 minutos. Vocês estão liberados para ir lá atrás.